de casa mudou, e Deus fez uma transformação muito grande. Você quer que esse Jesus entre na sua vida também? Ele falou, eu quero. Então vamos fazer uma oração? Vamos embora. Aquele rapaz aceitou Jesus ali. Nós pregamos o quê? Falamos de plano de salvação? Falamos dessas coisas? Não, falamos de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder, e o Espírito Santo, Ele é que opera essa obra na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, na segunda coisa aí, nós temos, primeiro, nós falamos que uma mensagem falando de Cristo, uma mensagem cristocênica, baseada em Cristo. Segundo ponto, meus irmãos, nós precisamos voltar, tá? Nós temos que estar fundamentado aquilo que nós pregamos na palavra do Senhor. É por isso que vocês precisam vir na escola bíblica, vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Eu não sei se todo mundo aqui vem, quem não vem, trata de vir, você está entendendo? Aprender a palavra do Senhor, porque nós temos que ter fundamento bíblico. Nem todo mundo que prega Cristo quer dizer que é uma mensagem cristocêntrica. Muitas pessoas pregam Cristo, mas pregam outras coisas. Às vezes vem até bem ali falando de Cristo, e a gente fala, moço, mas está igualzinho, né? Está igualzinho os pastores pregando, mas no final acaba, né, pregando outras coisas. E nós, evangélicos, nós temos, isso a gente aprende. No princípio, quando a gente converte, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Tudo que foge da palavra de Deus, meus irmãos, nós temos que sair fora. Os crentes de Bereia, quando chegava lá, vamos supor, Paulo ia pregar, eles podiam pensar assim, é Paulo, né? A gente tem essa ideia, né? Vamos supor, se falar aqui que vem aqui, o pastor Jonas convidar amanhã, talvez o Silas Malafaia, um desses nomes aí que estão, né? Aí a gente vai acreditar em tudo que eles falam. Não pode ser dessa forma. Os crentes de Bereia, Paulo pregava lá e eles iam lá para ver se o quê? Se conferia com as Escrituras. Então, nossa pregação em Cristo, ela tem que ter o quê? Fundamento da palavra. Não pode fugir aquilo que está na palavra do Senhor. Nós não podemos ficar falando bobagem, por isso a gente precisa conhecer a Bíblia. Pelo menos o básico a gente tem que conhecer para a gente estar pregando. O terceiro ponto, nós precisamos entender o seguinte, né? Que Jesus Cristo, no caso aqui de Cristo, ele é singular. O que é isso, singular? Você está entendendo? Cristo, meus irmãos, é o único caminho que tem de o homem chegar a Deus. Quando nós apresentamos Cristo, nós estamos apresentando aqui o único caminho. Ele fala, olha, eu sou o caminho. Ele não fala, eu sou os caminhos, eu sou o caminho. Eu sou o que? A verdade, só existe uma verdade, e eu sou a vida. E aí nós precisamos entender que é o único nome dado entre os homens, entre o céu, entre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós temos que pregar Cristo, caminho. Às vezes as pessoas vão te fazer rodeio quando você vai pregar, né? Aconteceu com Jesus Cristo. A mulher samaritana encontrou Jesus Cristo, e aí ela começou o quê? Desviar a pregação de Cristo. Aí ela falava, olha, meu povo adora lá em Samaria, o seu povo adora em Jerusalém, quem é que está certo? Né? E aí Jesus Cristo sempre trazia ela para a verdade. Fala, olha, é chegado o momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Aonde estiver, eles poderão adorar o Senhor. Então Jesus, várias vezes ali, ela tentou desviar a atenção de Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos pregar e as pessoas tentam desviar a palavra do Senhor. Provavelmente já aconteceu com alguns de vocês. Você vai pregar, a pessoa vai falar, a sua igreja pede dízimo? Não tem nada a ver com o que você está pregando. Você está pregando aqui salvação em Cristo Jesus. Ela pede dízimo? Para mim ser crente igual fulano, eu não vou ser de jeito nenhum. Tem um vizinho lá, ele compra, não paga, não faz isso. Você está entendendo? Quando a pessoa faz isso, você tem que trazer ela para... Olha, eu não acredito, igual o rapaz falou lá, eu não acredito em religiões, eu não acredito em denominações. Tá, mas eu estou querendo te falar de Cristo. Aí você sempre traz ele o quê? Para a palavra.
Então o nome de Jesus, meus irmãos, ele é singular, ele é único que nos leva a Deus, é o único caminho, ele é a porta, só através de Cristo, e isso é que nós precisamos pregar. Tudo bem, meu irmão, está certo, tá? A pessoa lá, esquece o negócio de dízimo, a Bíblia fala, vinde como está, vem do jeito que você quer. Se você quiser dar, você dá, se não quiser, mas deixa a pessoa vir primeiro. Eu estou querendo te levar a Cristo Jesus, venha Jesus Cristo. Jesus Cristo fala, vinde como estás. E aí, meu irmão, quando ele tem essa manifestação da glória que encontra do Senhor, não tem como ser o mesmo. Tanto que a Bíblia fala que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. A vida nossa se faz nova, a gente muda, não tem jeito. A mesma coisa é chamado. Esse chamado não tem jeito de você querer fugir. Talvez você tenha andado assim meio triste, meio desanimado, talvez porque não tenha obedecido esse chamado do Senhor. Eu tive uma experiência há pouco tempo muito boa. Eu estava assim, meio desanimado, achando que eu não estava com a vida consagrada, uma vida muito legal e tal. Mas aí Deus nos deu uma oportunidade de estar pregando. Nós viajamos e tal, e eu falei assim, esse Deus, como diz, ele não é gente não, né? Porque às vezes a gente acha que para a gente pregar, a gente tem que estar com uma vida muito consagrada. Não é isso, é questão só de obediência, meu irmão. Às vezes Deus usa alguém que está pior do que a gente na vida, mas uma pessoa se dispõe. Deus está procurando pessoas que se dispõem a fazer a obra, porque o operar, ele é do Senhor. Às vezes nós vamos nos santificando tanto, não que não devamos santificar, temos que santificar, temos que consagrar, eu quero que vocês entendam isso, mas às vezes nós achamos que as coisas são feitas porque nós estamos muito santos, nós estamos com a vida muito consagrada, e não é isso. A palavra de Deus fala lá no livro de Atos, lá a gente vê 30 anos que mudaram a história da igreja no livro de Atos. As pessoas eram na simplicidade, fala que elas tinham tudo em comum, que aquelas pessoas reuniam nas casas para orar, que as pessoas dividiam o que tinham, viviam aquela vida, e fala que a cada dia o Senhor acrescentava vidas. E às vezes nós estamos achando que nós é que estamos trazendo as vidas para a igreja, nós é que estamos ganhando. Não, nós somos instrumentos e nós temos que cumprir esse ide do Senhor. E tem uma coisa que nós temos que entender, um quarto ponto para finalizar aqui, né? Que é inevitável, meus irmãos, essa pregação do Evangelho. Nós temos que pregar. Nessa noite, o Espírito Santo, nós vamos orar para ele estar nos despertando aqui, para que nós saiamos daqui diferente. Não tem jeito, meus irmãos. Lá em Atos 4, 19 a 20, a gente vê, acontece uma coisa muito interessante. Os apóstolos, eles estavam pregando Jesus Cristo. Eles não estavam pregando outra coisa. Eles estavam pregando Jesus. E aí, os homens da lei pegou os dois e deu um coro neles, prendeu eles, depois deu um coro e falou o seguinte: olha, agora vocês vão embora, mas vocês não preguem mais esse evangelho. Isso é a mesma coisa de chegar, olha, não pregue mais as boas novas de salvação, não pregue Jesus. Hoje no Brasil nós temos muita liberdade para estar pregando, aonde nós vamos nós podemos pregar, mas tem lugar que não pode ser pregado. E naquela época aqueles homens ficaram injuriados, aquilo incomodava, porque quando a gente prega Jesus Cristo, incomoda as trevas, e aí eles levaram um coro muito grande. Eles foram ali presos, e quando eles foram soltos, eles falaram: olha, não prega mais isso. E aí o Pedro fala o seguinte: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos a vós outro do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João. Meus irmãos, não tem jeito. Às vezes tem soprado outras coisas no seu ouvido, às vezes nós temos ouvido outras vozes. Ah, não vai fazer evangelismo, não.
O povo está com o coração muito duro. Não vai fazer não, você tem tanta coisa para fazer, você está cansado, vai mexer com outras coisas. Nós temos ouvido várias vozes, mas não temos ouvido a voz de Deus. Esses homens aqui não, eles ouviram o quê? A voz de Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e que vimos. Meu irmão, você não pode deixar de falar daquilo que você experimentou. Você não pode deixar de falar daquilo que você tem visto no meio do povo de Deus e daquilo que você tem ouvido através da palavra. É uma riqueza muito grande. Nós precisamos testemunhar. Como é que você descobre um tesouro grande desse, que é a salvação em Cristo, e agora você vai guardar só para você? É como uma pérola, você vai esconder ela lá na sua casa? Não, você vai mostrar para as pessoas. Olha, Cristo me libertou. Hoje a gente vê poucos testemunhos da igreja, das coisas, testemunhando aquilo que Cristo fez. Olha, Cristo tem feito coisas grandes na minha vida, Cristo tem me sustentado. Hoje as misericórdias de Deus se renovou nessa manhã, tem sido a causa de nós não sermos consumidos, por isso que eu estou vivo. A gente tem tantas coisas. O profeta, lá em Lamentações, Jeremias, ele chega um determinado momento que ele havia passando muitas lutas, muitas dificuldades, porque pregava e as pessoas não se rendiam ali, não havia conversão naquela época, e ele estava muito desanimado. Aí ele falou o seguinte: Senhor, traga à minha mente aquilo que dá esperança, Senhor. Renova em mim a alegria da salvação. Meu irmão, talvez a alegria que você está precisando é que Deus renova a alegria da salvação na sua vida. Essa alegria de você ser diferente, de você ser salvo, de você saber que se você morrer agora, você vai estar com o Senhor. Quantas pessoas que não sabem para onde vai, quantas pessoas que têm tudo aqui, mas estão agora, muitas das vezes doentes, estão no hospital, estão partindo e não sabem para onde vai. Mas nós temos esse tesouro e nós precisamos testemunhar dessas coisas. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. João 4, 39 a 42 conta a história da mulher samaritana. Aquela mulher, ela não conhecia o Senhor. Ela era uma religiosa, apesar que já teve vários maridos, mas ela tinha aprendido lá em Samaria, deve ter sido criado ali nos caminhos, ali, nos ensinamentos, era uma religiosa. Mas a partir do momento que ela teve aquele encontro com Jesus Cristo ali, que Jesus Cristo fala que o dia que ela bebesse daquela água, ela jamais teria sede na vida. Aquela mulher, ela não ficou parada não, ela tinha ido buscar água, fala que ela deixou os cantros para lá, deixou tudo para lá, e foi o quê? Testemunhar. Olha, eu encontrei a verdade. Eu encontrei o profeta verdadeiro, eu encontrei Cristo. Meus irmãos, nós precisamos testemunhar que nós encontramos Cristo. Olha, eu encontrei Cristo. Aí muitos vão falar assim: você está ficando doido, você encontrou aonde? Como é que foi que você encontrou? Como é que foi essa experiência? É loucura, mas para nós é poder de Deus. Amém? Libertou nossa vida, nos tirou ali daquela vida errada e nos deu uma vida nova. João 1:3 fala o seguinte: o que temos visto e ouvido, nós anunciamos também a vós outro, para que vós igualmente se mantenhais comunhão conosco. Meus irmãos, o povo proclamava: o que temos visto e ouvido, nós anunciamos a vós outros. Nós precisamos anunciar, que Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. E Cristo vivo está, e Cristo muda a vida das pessoas, e Cristo traz salvação. O povo está precisando de salvação. Trabalhar é só trabalhar. Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai estudar, e você vai ganhar essas coisas, Então, o resto, salvação não tem jeito, já foi pago ali um alto preço naquela cruz. Então, nós não podemos nos omitir na tarefa de fazer conhecido o nome de Jesus Cristo. Não podemos nos omitir. Essa mensagem, meus irmãos, ela tem que ser constante. Paulo falou: prega o evangelho em tempo e em fora de tempo. Não vamos esperar tempo, não.
Vamos pregar, vamos testemunhar. Antigamente, o pessoal andava muito com os folhetos, né? Mas depois que saiu aí o WhatsApp, esse trem, a desculpa é o seguinte: não, esse trem está ultrapassado. Mas não manda também mensagem no WhatsApp, não manda nada e não faz nada, não evangeliza, né? Na época, mesmo com vergonha, a pessoa tirava um folhetinho assim, chegava no posto, entregava ali, ou punha em cima de algum lugar ali, aqueles que tinham vergonha, mas estava proclamando o evangelho do Senhor. E para finalizar, a palavra de Deus fala assim: porém vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Amém? É muito fácil. Você não gosta quando você fala o seguinte, quando a gente lê esse texto, fala o seguinte: nós somos raça eleita. Oh, glória a Deus. Todo mundo dá glória, não é isso? Raça eleita, nação santa. Oh, maravilha. Nós somos uma nação santa, um povo separado. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Que bênção, gente. Mas para que isso? Isso tem um objetivo. Isso tem algo para ser feito. Aqui fala, a fim de que nós venhamos a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isso com o objetivo de proclamar, implantar o reino de Deus, né? Proclamar o reino dos céus aqui na terra. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero estar orando por vocês. E eu quero, nessa noite também, por enquanto foi só teoria. Eu quero fazer um desafio aqui na igreja essa noite. Primeiro eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. E a pergunta de Deus é a mesma pergunta que ele fez ali a Isaías: a quem enviarei? Meus irmãos, tem muita gente que está aí fora que tem morrido. Tem muitas pessoas que estão nas drogas, tem muitas pessoas na prostituição, tem muita gente na sua família que não conhece o Senhor, tem muitos vizinhos seus que não conhecem o Senhor, tem muitos colegas de trabalho que não conhecem o Senhor, e muitas das vezes até dentro da própria igreja tem pessoas que talvez ainda não tenham tido encontro com o Senhor, são religiosos, estão na casa do Senhor, e essas pessoas precisam ouvir. E Deus, Ele poderia lá com uma palavra só, Ele colocar isso tudo no coração. Mas a Bíblia ela fala o seguinte: aprove a Deus o que? Nos dá esse privilégio de levar as boas novas de salvação. Os anjos, eles anelam. Os anjos, eles têm vontade de pregar a palavra do Senhor. Mas Deus deu isso para nós. E eu quero que você saia daqui o seguinte: você saia entendendo que isso é um privilégio que você tem. E que você aproveita essa liberdade que Deus tem te dado para você pregar a palavra do Senhor. Que você saia com isso aqui diferente no coração. Fecha seus olhos. Eu quero estar orando por você. Começa a colocar a sua vida diante do Senhor. Clama ao Espírito Santo para Ele possa estar dando discernimento. Como é que está a sua vida de evangelização? Como é que está a sua vida de proclamação do Evangelho? Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento eu quero colocar a Tua igreja diante do Senhor. Eu quero Te louvar por esse dia, Pai. E eu quero que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa tocar cada coração aqui, Pai. Que o Senhor venha confirmar essa palavra de cada coração, que o Senhor venha incomodar. Que essa semana seja uma semana que o Senhor esteja incomodando o Teu povo e a Tua igreja. Eu ministro sobre a Tua vida uma unção de autoridade e poder. A palavra de Deus fala: eis que te dou autoridade, eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Pai, confirma a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pastor Jonas, você separou aquilo para mim? Amém? Meus irmãos, eu quero fazer um desafio aqui. Eu tive há pouco tempo aqui com o irmão Jonas e ele me falou que tinha alguns folhetos aqui, já tudo carimbado. E eu quero fazer um desafio para a igreja aqui. Eu não gostaria que ninguém saísse daqui sem pegar pelo menos 3 folhetos desse aqui.
E durante a semana, você vai ou convidar alguém